e também direto do nosso Instagram. Vamos dar as boas-vindas aos nossos seguidores, pedir aí que todos nos dê o feedback, se está com áudio e a imagem boa, para que a gente possa dar continuidade ao nosso programa, né, de lives falando sobre jiu-jitsu. Estamos aí com a Natane. David, boa noite, muito boa noite. David, dá um help aí no YouTube, porque eu acho que as configurações não estão corretas junto ao nosso aplicativo do OBS Studio. Ok? Instagram está ok, o David já deu ok. Zezinho também está aí, diretamente do Brasil, nos assistindo. Muito boa noite, muito boa tarde aí no Brasil. Deixa eu dar aquele confere aqui no canal do YouTube para ver se está tudo correndo conforme o esperado. Porém, acredito que não, mas a gente não pode deixar de cumprir a nossa meta. Então não conseguimos fazer aqui no YouTube, vai pelo Instagram mesmo, tá certo? Então hoje nós estamos novamente falando agora sobre lesões, né, e autocuidado em relação à prática do jiu-jitsu. É muito comum você ver praticantes de jiu-jitsu, você ver atleta de jiu-jitsu lesionado, impedindo aí de fazer as suas atividades fora do tatame. Então a gente trouxe esse tema para discutir, para debater e trazer a clareza, né, para aqueles que querem praticar, levando em consideração que a maioria dos praticantes, né, sua grande maioria, eu diria 97, 98%, são pessoas que buscam o esporte somente para uma qualidade de vida, ou seja, ela precisa estar bem condicionada, bem fisicamente, para que ela possa cumprir, né, todas as outras atividades sociais, profissionais e, consequentemente, conseguir aí, levar uma vida tranquila. Mas se a gente for também levar em consideração a questão dos atletas, ela fica um pouco agravada, porque se o praticante de jiu-jitsu, na condição de atleta, e se for profissional que vive do esporte, se ele se lesionar, ele não vai conseguir treinar. Se ele não conseguir treinar, ele vai ter uma boa performance nos campeonatos. Se ele não tiver uma boa performance no campeonato, não vai ter bons resultados. Consequentemente, vai virar uma bola de neve e não é bom. Ou seja, lesão nem para o praticante que é atleta de jiu-jitsu, assim como para uma pessoa dita aí que tenha o jiu-jitsu, né, dizendo como lifestyle, né, qualidade de vida. Estamos aqui com o nosso professor também, Ivan Souza, casca grossa do jiu-jitsu, aqui nos prestigiando sempre, todas as quartas-feiras. Estou esperando você para participar aí no nossa live. Está convidado, é só marcar o dia e trazer um assunto aí de relevância. Você tem uma história muito grande no jiu-jitsu, pode contribuir com nossos seguidores, com nossos praticantes de jiu-jitsu. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Então Opa, deixa eu ver aqui. Só um moment, just a moment, please. Só um instantinho que eu estou tentando aqui conversar com o David, para a gente conseguir colocar a live no YouTube também. Enfim, vai me dando passo a passo aí, David, o que tem que fazer para colocar aí no YouTube funcionando. Beleza? Então o que acontece? Primeira coisa em relação à lesão que eu tenho para dizer a todos vocês, e principalmente aqueles que eu classifiquei como praticante, que tem o jiu-jitsu como lifestyle, é que aquela clássica frase, no pain, no gain, eu até ouvi hoje, se ela estiver aqui, ela vai falar sobre essa questão. Então eu não gosto muito que ela seja utilizada para o contexto da sua grande maioria, né? Porque quando se fala no pain, no gain, sem dor, sem ganho, né? Ela não se
adequa, não se adequa às pessoas nesse perfil, tá certo? Esse No Pain No Gain, foi criado, vamos dizer assim, para atleta de alto rendimento, onde chega no seu limite máximo, o ápice do seu vigor físico, tá? Do seu condicionamento, da sua performance, e aí ele tem que ter um desgaste maior, e realmente aí vai ter dor, para ter o ganho de condicionamento. Na condição de pessoas comuns, como nós, como um mero praticante da arte suave, do jiu-jitsu, com o objetivo de ter melhorias diversas na qualidade física, né? Qualidade motora, de resistência, de força, tá certo? Então aqui, ó, estão pedindo aqui, o David está pedindo para ir para o canal do YouTube, que já está sendo transmitido, né, no YouTube. Então deixa eu ver aqui se está sendo transmitido no canal do YouTube, para que a gente possa assistir a live. Opa, está online aqui também. Então agora nós estamos online, tanto no Instagram como no canal do YouTube. Então se você está aqui no Instagram, eu te peço que vá lá para o nosso canal do YouTube, tá certo? Elon Júnior Team, para que vocês possam ter um conteúdo diferenciado. A gente criou uma comunidade onde vai passar conteúdos exclusivos exclusivo para quem estiver conosco, tá certo? Então, nessa live, na próxima, eu ainda vou fazer transmissão simultânea, tanto no Instagram como no YouTube, mas nas próximas a gente vai trazer somente o pessoal para o canal do YouTube, porque a gente tem mais recursos para poder... Eu estou vendo eco aqui, David. Como é que a gente faz aqui? O eco é comigo? Deixa eu ver. Vê se vai melhorar aí agora, o eco. Então, vê, David, você está me ouvindo agora no YouTube, sem o eco, para ver se melhora agora. Melhorou? Então, estou agora... Pessoal, peço aí perdão pela essa adaptação, a gente está tentando trazer um melhor conteúdo para vocês nas nossas mídias, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer essa transmissão simultânea no Instagram e no YouTube nessa live na próxima, mas na seguinte a gente vai fazer somente no YouTube, porque a gente tem mais recursos para poder trazer aí uma qualidade de transmissão para os nossos alunos. Nossas amigas, nossas alunas estão entrando aí também, Nídia, esteve aqui conosco no nosso treino hoje, tá certo? Sejam bem-vindos, boa noite. Então, é importante, a princípio, a gente entender que essa frase que é muito utilizada nas academias, nos centros de treinamentos, como uma forma de incentivo para os alunos, que no pain, no gain, sem dor, sem ganho, ela pode ser uma ferramenta contra o seu próprio aluno, porque ele vai querer, ir no seu limite, consequentemente vai ter aí algum tipo de lesão. Então, quais são as principais lesões, as lesões mais comuns no jiu-jitsu, né? A gente pode ter essas lesões através das nossas quedas, que a gente tem muita queda, a gente... Opa! Vê se melhorou agora, Natane, por favor, o eco aí. Confirma para mim se ainda está com eco, por favor. Você está assistindo também no YouTube ou só no Instagram? Então, como o nosso esporte é um esporte de contato, onde tem muita queda, entorses, estrangulamentos, a probabilidade de lesão é muito grande. E o que a gente tem muito aí dentro do jiu-jitsu? São os entorses no joelho, em tornozelo, com chave de tornozelo, aquela famosa botinha, contusão de ombro, por conta do esforço repetitivo e também das chaves de braço, punho, costela, por causa das quedas, punho, o famoso mão de vácuo. Então, quando a gente vai na queda, a gente apoia no chão com a mão e aí pode ter um entorse no punho, tá certo? Então, a gente tem vários tipos de lesões, mas elas são mais frequentes no ombro, tá certo? Tornozelo, joelho e punho, ok? E pronto. Percebido que a gente precisa respeitar, né? Aí voltando aí para a parte da educação física, dos princípios básicos da educação física em relação à questão do evangelista. Me informem se vocês estão assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, por favor. Aonde está sem áudio? No Instagram ou no YouTube?
gente precisa acertar essa questão. Peço aí desculpa por conta desse transtorno, né? Porque é importante para nós ter esses dois canais sendo utilizados. Então vamos lá, dando continuidade. Então, percebido que é importante a gente não levar, né, o Instagram está ok. Então, beleza, então a gente vai continuar. Então, percebido que essa frase ela não é muito aplicável no nosso meio, no nosso contexto, onde a maioria pratica o esporte por qualidade de vida, tá certo? Então, a gente já tira essa verdade que no pain, sem dor, não tem ganho, no pain, no gain. A gente tira essa verdade e começa a trabalhar com a base da fisiologia, da parte literária da educação física, onde a gente precisa respeitar, né, os nossos limites. E é engraçado o ambiente, depois eu vou até fazer uma live sobre militarismo e o jiu-jitsu, porque se assemelham bastante em vários aspectos. Eu vou trazer esse tema. Lembra aí, David, a gente colocar na próxima live militarismo e jiu-jitsu, a diferença ou a semelhança, tá bom? Então eu vejo muita semelhança entre jiu-jitsu e o militarismo. Então, tanto no militarismo como no jiu-jitsu, eu vejo muitas pessoas, para provar que são casca grossa, para provar que são bons, né, são bons lutadores, é quererem levar o seu corpo no submáximo, a sua resistência, né, a sua performance lá no máximo da sua energia. Eu falo submáximo porque você, para avaliar, fazer uma avaliação física no máximo, é só através de equipamentos eletrônicos, por exemplo, uma esteira. Então, quando a gente faz um esforço físico com o nosso próprio corpo, né, através de uma atividade outdoor, a gente vai levar sempre no submáximo, tá certo? Então a gente vê, tanto no militarismo como no jiu-jitsu, pessoas que se intitulam, né, casca grossa, bom em combate, de querer motivar os seus alunos, seus companheiros de treino, que vá sempre no máximo. E se não for, vai ser taxado aquela pessoa de frouxo, de fraco, né, qualquer outro adjetivo nessa direção. E na realidade é preciso você entender da parte da fisiologia e saber as respostas que o corpo te dá, tá certo? Existe um livro muito famoso que diz em relação ao corpo te dá sinais, né? E o nome do livro é O Corpo Fala. Então, às vezes você fala uma coisa, mas a sua expressão corporal, ela diz outra. E na parte da educação física é a mesma coisa. Às vezes você tem vários sinais que você percebe que você está indo no seu máximo, no seu limite, até mesmo ultrapassando, entrando no overtraining, né? Excesso de treinamento. Então, tanto no militarismo como no jiu-jitsu, existem esses personagens, né? No jiu-jitsu eu classifiquei como aquele cara que se acha casca grossa, bom de combate, mas não tem o conhecimento da literatura da educação física e motiva de uma forma talvez exagerada, assim como no militarismo. No militarismo a gente pode chega a ser até um pouco pior. Chega a ser até um pouco pior, por quê? Porque existe a hierarquia e disciplina. Então, às vezes, o teu superior, sem conhecimento na área de educação física, ele te emana comandos, mensagens, missões que o seu corpo não está pronto para realizar. Né? E a gente ouve muito isso. E eu estou focando somente na parte questão da educação física, onde eu trabalhei no Centro de Educação Física de Desporto por mais de 13 anos. Né? E quando eu me formei, eu tive que quebrar alguns paradigmas em relação a esse contexto. Por quê? Existia esse pensamento que se o bombeiro não fizesse determinados exercícios, né, ele era considerado, taxado como frouxo, como fraco. Então, a gente percebeu que, a partir do momento que a gente trouxe o conhecimento das literaturas da educação física, foi se mudando esse cenário, né, respeitando os princípios básicos da educação física, que é o princípio da individualidade biológica, né, da adaptação, da sobrecarga. Então, existe um processo para que você possa seguir, tá? Então, vamos seguir aí a orientação do nosso diretor, David Alcântara, pedir para vocês que estão aqui conosco, compartilhar essa live, tá bom? Compartilha com seu amigo aí, que é lutador de jiu-jitsu, dá o like, aperta esse coraçãozinho aí milhões de vezes, tá bom? E vai lá no canal do YouTube também, se inscreve no canal,
comenta lá, bota os comentários aí, perguntas que a gente vai responder, tá bom? Então, dentro do jiu-jitsu e do militarismo, né, a gente precisa seguir alguns protocolos para que você possa progredir fisicamente, aumentar a sua performance sem que se lesione. Então a gente tem que começar a entender certas situações. Primeiro, tirar como máxima, como verdade absoluta, essa frase, no pain, no gain, tá certo? Isso a gente vai classificar somente para atletas de alto nível, alta performance, atletas olímpicos, tá certo? Então a gente vai tirar isso da nossa mente, porque a gente precisa respeitar os princípios básicos da educação física. Então, entendendo isso, a gente também precisa entender sobre interdependência, volume e intensidade. Então, olha lá, princípios básicos. Individualidade biológica. Então, eu não posso dar um treino para uma mulher da mesma forma que eu vou dar um treino para um homem no jiu-jitsu. Beleza? Se eu der o mesmo treino para ambos, digamos que os dois estejam na mesma frequência, vamos dizer assim, ou seja, mesma idade, mesmo nível de condicionamento, sedentários, tá bom? Se eu der o mesmo nível, mesmo treinamento para os dois, eu provavelmente vou lesionar a menina, porque fisiologicamente, estruturalmente, tá certo? A mulher é inferior ao homem, tanto a sua parte estrutural musculoesquelética, tá bom? Assim como alguns órgãos, como coração, pulmão. Então, o primeiro princípio a gente tem que respeitar, a individualidade biológica. Segundo, né, a adaptação. Então, eu não posso progredir o treino antes que meu aluno faça uma adaptação daquele gesto motor. Então, o aluno chega novo, já tem outros alunos lá, já com mais tempo, já está com habilidade, já está com condicionamento, já está com destreza de movimento. Eu vou botar ele lá no meio dos leões, provavelmente esse aluno vai se lesionar. Ele não está preparado, não se adaptou ao estímulo que aquela turma já antiga já está executando, certo? Então, a gente precisa respeitar esse princípio. E aí, da sobrecarga, eu preciso que ele se adapte para eu dar uma sobrecarga. Eu não posso dar uma sobrecarga muito prematura, senão eu vou lesionar. Então, esse princípio da sobrecarga e o da interdependência, volume e intensidade, eles são primordiais para que a gente possa prevenir ou preservar a integridade física do nosso aluno. Tá bom? Então, a sobrecarga ela só vai ser aplicada a partir do momento que o meu aluno se adaptou. E nesse conceito da sobrecarga, tem um item muito importante, que é a pausa, que é o descanso, tá certo? E aí vai outra quebra de paradigma, onde as pessoas acham que no treino ela vai ter um aumento de performance, e não é no treino que ela tem um aumento de performance, é no descanso. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, quando eu estou na atividade propriamente dita, seja ela do jiu-jitsu, seja ela da musculação, eu estou só fazendo depredações do meu sistema, né, da minha musculatura, e o meu corpo, como ele é muito inteligente, ele vai querer recuperar esse desgaste. E é no descanso que ele vai fazer essa recuperação metabólica. E essa recuperação metabólica, ela vem a recuperar esse desgaste e dar uma sobrecarga, né, além para que eu possa recepcionar o próximo treino de uma forma mais tranquila. Então, veja, no início do treino, eu estou aqui no ponto zero. Quando eu começo a fazer atividade física, seja o treinamento de jiu-jitsu ou seja uma musculação, eu estou aqui, eu vou declinar no meu condicionamento, na minha parte, no meu sistema de muscular, seja ele também energético, vou ter uma queda, certo? Nesse momento da aplicação da atividade. E aí no descanso, ele vai recuperar ao nível inicial e vai dar uma sobrecarga para eu poder conseguir fazer o próximo treino. E esse período aí, dependendo da valência que eu esteja trabalhando, seja resistência, seja força, seja agilidade, ele tem um tempo ali aproximado, que vai de 2 horas a 12 horas, tá certo? Então, quando a gente fala de resistência, por exemplo, a gente vai precisar
de um tempo maior. Tá? Se for uma questão de velocidade, você vai ter um tempo menor. Se o meu gasto energético for muito rápido, eu vou recuperar mais rápido. Então, é importante que a gente entenda esse conceito do princípio da educação física, que se chama sobrecarga. Quando eu dou minha sobrecarga no momento certo, né, então a gente tem ali, vamos dizer aqui, um time, né? Então, do início do treino, né, para o retorno dele. Qual é o tempo ideal para dar uma sobrecarga? Né? Se eu der uma sobrecarga muito antecipada, ela pode me causar lesões. E se eu der uma sobrecarga muito tardia, ela não vai causar nenhum tipo de efeito, porque já foi tardia. Então você tem que ter aí uma intimidade muito grande com o seu, entre professor e aluno, para entender ali as respostas que eu falei anteriormente, que o corpo dá em relação ao excesso de treinamento. Ele vai saber a intimidade entre professor e aluno, o momento exato de dar a sobrecarga. Por isso que é importante, né, um profissional de educação física estar à frente dessas questões que se fala de educação física. E o jiu-jitsu é uma atividade que precisa ser orientada pelo profissional de educação física. A aula, né, eu nunca vou questionar a aula em relação à técnica, porque isso você adquire ao longo do tempo, ao longo dessa experiência. Mas precisa ser alinhado técnica com educação física, né? Porque eu vou saber as questões de adaptação, sobrecarga e principalmente o princípio, que é a interdependência volume e intensidade. Como eu aumento a sobrecarga do meu aluno. Eu não posso aumentar, a gente tem aqui duas variáveis, né, que é o volume e a intensidade. Então, eu não posso aumentar essas duas variáveis ao mesmo tempo. Eu tenho que aumentar uma ou outra. Então, por exemplo, um treinamento de drill, né, de toreada, por exemplo. Então, eu tenho ali 10 repetições, vamos dizer 10 repetições de toreada, 5 para cada lado, em 20 segundos. Se eu quero trazer esse treinamento. Né? E aí, ao longo do tempo, meus alunos se adaptaram. Então, eu quero dar uma sobrecarga. Então, eu vou aumentar o volume ou a intensidade. O volume, eu falei 5 para cada lado, então poderia ser 10 para cada lado, permanecendo ainda com a intensidade de 20 segundos. Tá bom, pessoal? Estou falando uma coisa aqui bem aleatória, só para o entendimento. Então, percebe? Eu dei no início um treinamento de toreada, 5 repetições para cada lado, em 20 segundos. E aí meus alunos se adaptaram, eu quero aumentar essa sobrecarga. Eu vou botar 10 repetições em 20 segundos. Então o que eu aumentei? Aumentei o volume das repetições, tá certo? Mas eu também poderia fazer o contrário, né? Manter essas 10 repetições e diminuir o tempo para 10 segundos. Então eu daria uma intensidade, uma sobrecarga na intensidade, tá? Isso a gente pode trabalhar em várias questões, mas é importante aqui falar um pouquinho bem superficialmente para que haja o entendimento de todos que estão nos seguindo. Então, se você faz isso, né, você consegue mitigar a possibilidade da lesão do seu aluno. Tá? Agora, o importante é que tenha o entendimento de que é preciso haver o descanso. O descanso é fundamental, tá certo? Eu sei que muitos atletas não podem, né? Às vezes com uma lesão aí que não é uma coisa muito grave, né? Uma dor no tornozelo, no ombro, no cotovelo, aí ele vai continuar treinando mesmo assim porque tem o tempo da competição. Eu sei que existe isso, mas existe agora profissionais da fisioterapia que conseguem fazer uma recuperação ativa, tá bom? É importante que faça um tratamento, não deixe passar por conta de você querer treinar, por conta de você querer competir, porque essa lesão pode se agravar e você ter um prejuízo maior. Então, a gente queria trazer esse conteúdo para que vocês possam entender que é preciso ter um conhecimento da educação física para você respeitar os princípios básicos. É importante que você tire essa máxima, essa verdade que é dita com muitas vezes, né, que acaba sendo aparentemente uma verdade, que é no pain, no gain. É preciso que você
tenha um descanso para evitar essas lesões e também tem uma questão do ego, né? Lá no treinamento você não quer perder para o menos graduado, então ao invés de você utilizar a ferramenta que é o nosso código de segurança, de dar 3 tapinhas, né? Você vai no teu limite achando que vai conseguir, quando vai ver, tem uma torção aí na articulação muito séria e fica parada por muito tempo. E vai te dar um prejuízo, que vai te trazer vários danos aí, seja ele físico ou até mesmo financeiro. Tá certo? Peraí. Então, beleza. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né, de que quem quer praticar o jiu-jitsu e ter uma vida saudável precisa respeitar esses princípios, precisa ter aí uma consciência de que o local de treino é para trazer qualidade de vida, é para trazer um condicionamento melhor e não querer levar isso a ferro e fogo, né? E machucar o nosso companheiro de treino. Por quê? A gente que pratica jiu-jitsu precisa do nosso par para colocar em prática os nossos ensinamentos. Então, se eu venho numa batida para machucar os meus companheiros, futuramente eu não vou ter ali um parceiro para continuar o treino. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente comece a ter o descanso para poder recuperar dos treinos anteriores. É importante que façamos um trabalho em academia de musculação, fazer um fortalecimento muscular, fazer um movimento, um fortalecimento dos ligamentos, tá certo? É importante. Então, todo esse fator vai colaborar para que a gente possa ter uma vida saudável e longínqua em relação ao jiu-jitsu. Tá bom, pessoal? Quem quiser fazer comentários, perguntas, pode fazer pergunta. Temos aqui a nossa amiga Ana Paula, chegando agora. Ana Paula, quem não está aí ainda sabendo, a gente está com nossa transmissão simultânea no YouTube também. É importante que vocês venham para cá para o YouTube, para que a gente possa ter ferramentas, trazer uma qualidade maior. A gente está trabalhando juntamente aí com o David, com o Léo, para fazer um conteúdo, né, de qualidade para vocês. Então vocês estão aí com a possibilidade de fazer perguntas, estão com a possibilidade de participar das nossas lives. É só dar aí uma data para a nossa equipe que a gente vai agendar, trazer um tema relevante. A gente está falando em tudo que cerca o jiu-jitsu, não somente em questão técnica, porque o jiu-jitsu é muito mais do que ensinar técnicas para o combate. Tá bom? A gente tem aí a questão filosófica, a questão de defesa pessoal feminino, a gente tem a questão de valores, né? Valores e costumes. Então, toda quarta-feira a gente está aí contribuindo com vocês e o nosso canal, tanto no Instagram como no YouTube, está aberto. Beleza, pessoal? Então, para finalizar, eu quero dizer isso. Se preocupe com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, previna as lesões, deixe o ego de lado. Caso esteja no treino, se tiver com uma pessoa mais fraca que você ou menos graduada que você e aquele golpe entrou, vai lá dar os tapinhas, 3 tapinhas, que é o código de segurança para a gente parar. Tá? Faça musculação para fazer o fortalecimento das musculaturas, dos ligamentos. Deem um tempo de descanso, né, no mínimo aí de 12 horas, dependendo do seu nível de condicionamento, de 12 a 24 horas para o próximo treino. Se alimentem adequadamente com alimentos saudáveis, que vai trazer energia para o seu condicionamento físico. Então, todas essas questões, ela vai facilitar com que você tenha aí uma vida mais longa no jiu-jitsu, evitando lesões. Tá bom? Então, vou ficar por aqui, fazendo aquela oração de sempre para
nos abençoar e para que nossos planos e desejos, sonhos sejam realizados, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de live, mais um dia de cumprimento da nossa meta. Eu te agradeço pela essa oportunidade e peço que o Senhor abençoe cada uma pessoa que assistiu a nossa live, que nos acompanhou. Abençoe aquelas que irão assistir, porque vai ficar online. E que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, que elas possam realizar seus sonhos, mas principalmente através da sua qualidade, da sua expertise, possam transferir o conhecimento e possam transformar a vida das pessoas que os seguem. Assim nós iremos conseguir alcançar um público maior através do teu amor e que assim a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. Muito obrigado pelo dia de hoje. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Mais uma live. Até a próxima quarta-feira. Nós estaremos aqui novamente no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Forte abraço. Tchau.